Esse é o guia do conjurante de aprimoramento do patch 10.1.5 de World of Warcraft. Pela primeira vez em um novo patch, a Blizzard trouxe uma nova especialização para o jogo. O conjurante de aprimoramento é uma especialização que foca em suporte, o que é uma coisa nova também, não existia nenhuma outra classe que fosse focada especificamente nisso daí. Com essa nova especialização, surgem novos problemas e vantagens para poder jogar isso daqui. E eu vou tentar mostrar para você como fazer isso de uma maneira mais eficiente. Nesse vídeo eu vou falar sobre os prós e contras do conjurante de aprimoramento, as árvores de habilidade, a rotação de alvo único e de múltiplos alvos, a ordem de atributos e dicas e considerações finais para essa nova especialização. Cada um dos pontos do vídeo estão na descrição se você quiser pular para algum específico. Os prós e contras do conjurante de aprimoramento. Prós. A especialização é de suporte e por si só isso já faz você ser uma boa escolha para qualquer grupo. Outro pró é um controle de grupo fazer parte da sua rotação. Quando você usa revolta, os alvos são empurrados para cima, então isso deve acabar fazendo um controle de grupo naturalmente sem você precisar se preocupar. Ele consegue se adaptar de acordo com a necessidade utilizando a harmonização negra ou bronze. Isso daí eu vou explicar melhor na parte de talentos, mas geralmente você vai querer usar uma dessas duas especializações aqui da harmonização para cada necessidade dentro de combate. A harmonização negra geralmente é para quando você vai tomar um dano muito grande e seu grupo vai tomar também, e a bronze para quando você precisa de movimentação. E a sua principal habilidade tem um tempo de recarga curto. A principal habilidade que eu digo é o poder de ébano, que é provavelmente a coisa que você vai mais usar durante o combate. Os contras do conjurante de aprimoramento. Ele tem um número limitado de conjurantes de aprimoramento para cada grupo, o que significa que logo no começo desse patch provavelmente vai ser mais difícil de você entrar em algum grupo usando essa especialização nova. Não significa que vai ser impossível e tudo vai depender da quantidade de pessoas jogando com essa nova especialização. Outro contra é que a especialização com certeza vai sofrer algumas mudanças. Sendo a primeira especialização focada em suporte e sendo a primeira especialização adicionada dentro de um patch menor dentro do jogo, isso significa que vão ter mudanças pelas próximas semanas. Nós não sabemos ainda como vai ficar o conjurante de aprimoramento no fim de todas essas mudanças aqui. Outro contra é a sobrevivência baixa que já é esperada de qualquer especialização do conjurante. O conjurante de aprimoramento tem outras opções para poder melhorar a sobrevivência, mas geralmente a sobrevivência dele é mais baixa do que de outras classes. E o último contra dele é que a contribuição vai variar de grupo para grupo, dependendo inclusive da proeficiência do seu grupo no combate e da sua própria proeficiência para poder fazer a rotação normal do conjurante de aprimoramento. Falando um pouco sobre as árvores de talento aqui de habilidades do conjurante de aprimoramento, eu vou falar sobre a árvore de aprimoramento e eu vou falar brevemente sobre a árvore do conjurante porque eu já comentei sobre ela no geral no guia do conjurante de devastação. Então se vocês quiserem dar uma olhada ponto a ponto de cada uma parte dessa árvore aqui, eu vou deixar na descrição o guia também, caso vocês queiram dar uma olhada nisso daí. Mas eu vou falar primeiro dos pontos principais então da árvore de conjurante, que é mais simples de poder explicar, porque é uma coisa que nós já estamos acostumados por ter duas outras especializações que usam a mesma árvore agora. Pontos principais disso daqui. Jogo virado ainda é bastante necessário para a nossa rotação, isso daqui auxilia muito para você não perder tempo na hora de usar a habilidade de potencialização. Principalmente porque boa parte da nossa rotação gira em torno de manter ativo o poder do ébano, então a qualquer momento que você puder usar o jogo virado, é recomendado que você use. Normalmente nós utilizamos com o sopro de fogo, porque isso daqui aumenta o dano direto que ele dá. Se você acabar usando com revolta, é comum que você faça isso daqui caso você queira dar um dano em área maior. Literalmente um dano em área maior, não uma quantidade de dano, mas a área que você vai pegar para poder usar isso daqui. Jogo virado então para mim é muito útil e necessário, mas eu entendo se vocês não quiserem pegar. A única coisa é que jogo virado ele dá base para várias outras coisas que você não teria como pegar sem ele, ou pelo menos teria que passar por uma outra parte da árvore para poder pegar sem o jogo virado. É útil pra caramba pegar isso daqui. Ponto que é relativo se você vai querer usar ou não. Fonte de magia e as outras habilidades que fazem parte dele. Eu expliquei, na verdade são essas duas aqui. Eu expliquei no guia de conjurante de devastação. Fonte de magia é uma habilidade que você usa mais como ideia de ser suporte, então é por isso que nós pegamos na árvore de aprimoramento, na especialização de aprimoramento. Fonte de magia ele faz com que você recupere a mana do seu healer. Se for necessário isso daqui, é ótimo pegar essa habilidade, mas eu não tenho certeza ainda se vai ser estritamente necessário você recuperar a mana de um healer dependendo da situação de combate que você se encontra.
Normalmente, os healers têm mana suficiente para poder durar um combate todo, a não ser que a luta exija uma quantidade de heal muito maior, mas não é sempre esse caso. Se vocês não quiserem pegar fonte de magia, existem outras opções, porque são dois talentos aqui que você acaba pegando para isso. Você pode escolher pegar, por exemplo, o Terror dos Céus, para poder atordoar os inimigos por 3 segundos, isso daqui sempre é útil. Ou você pode escolher pegar, inclusive, Chama Cauterizante, que isso aqui é para poder remover alguns efeitos aqui, sangramento, veneno, maldição e doença. Isso tudo vai depender da dungeon que você está fazendo, da composição que você tem, se não tem outra pessoa que pode fazer isso daqui de uma maneira mais eficaz, e principalmente se tem a necessidade ou não de você usar a fonte de magia. É uma opção principalmente, como eu falei, porque aprimoramento é uma especialização de suporte, então é bom que você acabe pegando isso daqui caso seja necessário. Mas não é certeza de que a gente vai acabar usando isso daqui. Isso daqui é o tipo de coisa que, com o passar dos dias, das semanas aqui que tiver algumas manutenções, mudanças para a classe, a gente vai saber se vai ser necessário isso daqui ou não. Tudo vai depender das próximas lutas também que aparecerem durante a expansão. Nós pegamos também Zéfiro, que, mesma maneira, isso daqui é um cooldown defensivo geral para sua raid, então, novamente, com a ideia de você usar o seu suporte, você acaba pegando isso daqui. E nós temos Espiral do Tempo, que isso daqui faz todo mundo conseguir usar a habilidade de movimentação novamente. E você pode ver que a árvore de conjurante a gente acaba pegando pontos específicos que tentam aumentar a quantidade de utilidade que a gente traz para o grupo. Isso daqui é natural, não só porque o conjurante já tem essa árvore naturalmente, mas porque o nosso foco realmente é em melhorar o restante do grupo e não simplesmente as nossas habilidades em combate, tá? Uma coisa que é teoricamente útil, mas não vai ser em toda a luta, é o Desvelar. Isso daqui ele quebra escudos, então tem algumas que são consideradas magias protetoras, dando um dano grande nelas. Só que não é todo inimigo que tem isso daqui. Então, se a luta não precisar disso, se a dungeon não tiver uma quantidade muito grande de escudos, não tem a necessidade de pegar isso daqui. A única coisa é, se você não pegar isso daqui e você quiser pegar, por exemplo, o Terror dos Céus, você vai precisar pegar o Rugido Opressivo. E o Rugido Opressivo acaba sendo menos útil ainda, dependendo da dungeon, do que Desvelar. Fica na sua decisão isso daqui, o que você vai querer pegar. Desvelar não é um grande problema você sempre ter ele ativo, porque eventualmente aparece um ou outro inimigo que tenha um escudo. Então, se você quiser deixar isso daqui permanentemente ativo, não tem problema. Caso você não queira, você vai remover isso daqui, vai remover o Chama Assaltantes, e Chama Assaltantes é útil pra caramba, então questionável se é uma boa ideia fazer isso daqui. Mas se realmente você não quiser isso, você pode remover esses 2 pontos e colocar em outras coisas na árvore. Você pode colocar, inclusive, em pegar a redução de cooldown de asas pesadas ou de golpe fustigante. E como eu falei pra vocês, Chama Cauterizante é uma opção também. Falando sobre a árvore de aprimoramento, a árvore de aprimoramento eu vou falar sobre todos os pontos dela, vou tentar ser breve sobre isso daqui. E depois eu vou falar sobre as minhas escolhas, na verdade, conforme a gente for falando de cada um dos pontos. Primeira coisa da árvore de aprimoramento... Poder de Ébano. Isso daqui ele aumenta o atributo primário dos 4 aliados mais próximos e 15% do seu próprio. Durante 12 segundos, essencialmente. O que é importante saber disso daqui? O poder do Ébano, apesar dele falar que ele pega 4 aliados mais próximos, não é bem assim que ele funciona. Se você não tiver colocado nada em ninguém, ele vai escolher 4 aliados mais próximos, dando preferências para DPS. Só que você pode tentar mudar um pouquinho isso daqui. Você pode escolher o aliado que vai ser afetado por poder do Ébano até 2 aliados, usando o Presciência. Presciência vai aumentar a chance de acerto crítico do alvo e automaticamente faz aquele alvo ser mais propenso a receber poder do Ébano. Como o Presciência ele tem uma recarga de 12 segundos e ele dura 21 segundos, significa que você pode aplicar em 2 alvos diferentes isso daqui. Ou seja, você pode escolher 2 dos 4 alvos para poder receber o poder do Ébano quando você usar. Isso daqui é o padrão do Conjurante de Aprimoramento. É a habilidade que você vai querer manter ativa a maior quantidade de tempo possível. E como a própria descrição indica, se você usar Erupção, Sopro Eônico, ou qualquer um dos feitiços de potencialização, que são o Revolta e o Sopro de Fogo, você aumenta em 1 segundo o tempo de duração do poder do Ébano. Se eu não me engano, tem a habilidade que aumenta em 1 segundo e a habilidade que aumenta em 1.3, mas enfim. Dentro do poder do Ébano, você vai querer usar no cooldown essas 3 habilidades. Erupção, Sopro Eônico e as outras 2, na verdade 4 habilidades, os feitiços de potencialização. A ideia é manter isso daqui sempre ativo. Falando de Erupção, Erupção é o que vai substituir o Desintegrar que nós tínhamos no Devastação. Ele vai causar um dano que é dividido entre os inimigos, então um dano em área normalmente. É isso que você vai acabar gastando as suas essências. Ele gasta 2 essências, então dá para você usar até 3 vezes com a quantidade de essências que nós temos aqui com essa árvore.
Estouro de essência, mesma coisa que das outras especializações do conjurante. Chama viva e o ataque lazul ele tem 15% e 20% de chance de fazer a sua própria erupção não custar essência. Isso aqui é ótimo, principalmente quando a gente sabe que a erupção é o que faz o poder do ébano aumentar a duração em combate, tá? Opções aqui, presença imponente, ele é recarga de contenção, na verdade está traduzido errado, é recarga de supressão, é reduzido em 20 segundos, então se você precisar dar uma interrupção maior em combate, isso daqui é uma boa. O resplendor interior, que chama viva e flor esmeralda, são 30% mais eficazes em você. Tudo isso que vai depender se você precisa ou não de cura ou de interrupção no combate. Geralmente nós não pegamos isso daqui, mas é uma opção de pegar. Piroclástico ricocheteante, a erupção vai fazer 30%, vai dar 30% a mais de dano no inimigo atingido, por inimigo atingido, até um máximo de 150%. O que isso significa é que erupção, como é padrão da nossa rotação, ele vai causar mais dano se tiver coisa em área. Ou seja, você não precisa nem mudar esse talento para poder fazer Mythic Plus, Dungeon, alguma luta que tenha uma quantidade maior de monstros que o chefe acaba invocando. Naturalmente você vai causar mais dano quando isso acontecer. Harmonização de essência faz com que o estouro de essência acumule 2 vezes. Isso daqui é essencial para poder jogar com qualquer especialização de conjurante. Aprimoramento não é diferente para isso daqui. Nós temos 2 opções aqui. A Aprendiz Alexstrasza, que quando você lança o chama viva no inimigo, ele atinge mais um inimigo e causa 100% a mais de dano. Nós temos junto aqui o chama saltantes, que isso daqui faz com que depois de você usar sopro de fogo, a chama viva atinge um alvo adicional por nível de potencialização. Como nós usamos normalmente sopro de fogo com o jogo virado, significa que a potencialização vai estar no máximo. Ou seja, só para vocês entenderem, potencialização no máximo do sopro de fogo vai causar mais 4 chamas vivas quando você soltar uma. Então ele vai soltar a chama natural, 4 chamas vivas a mais pela potencialização do sopro de fogo, então você está soltando 5. E com o discípulo de Alexstrasza, aprendiz de Alexstrasza, você vai causar mais uma chama. Então cada vez que você usar a chama viva, depois de usar o sopro de fogo potencializado, você vai estar soltando 6 chamas vivas ao mesmo tempo. E essa chama viva que você vai soltar, mais uma delas, vai causar 100% de dano. É muito bom isso daqui. Naturalmente você acaba focando em dano em área também. Esse é o motivo da gente ter, inclusive, só uma das árvores que eu estou mostrando para você, uma árvore padrão, porque não tem necessidade de você fazer muitas mudanças para poder dar o dano em área se for necessário. Isso daqui acontece naturalmente. Você tem a opção também de pegar o ataque ecoante, que ele tem 10% de chance de, por alvo que você atingir, de fazer outro lançamento. Honestamente falando, eu prefiro a Aprendiz Alexstrasza, mas se você preferir pegar o ataque ecoante porque você gosta de, às vezes, ter uma chance de causar um dano a mais, pode ser também. Eu ainda prefiro o Aprendiz Alexstrasza. Revolta. Isso daqui é a nossa habilidade de potencialização, não tem motivo para você não pegar isso, é o que substitui uma outra habilidade de potencialização das outras classes, cada uma tem a sua. No caso de aprimoramento é o Revolta. Isso daqui ele vai, por nível de potencialização, aumenta o raio que pega, então a área que você vai fazer essa habilidade funcionar. E o que ela faz essencialmente, ela causa dano e o principal, ela empurra os inimigos para cima. O fato de empurrar para cima significa que automaticamente você tem controle de grupo na sua rotação normal. Isso daqui vai interromper habilidades de inimigos, inclusive habilidades que normalmente não conseguiriam ser interrompidas. Extremamente útil, uma das habilidades de potencialização mais legais que tem do Conjurante. É altamente recomendado que você pegue isso daqui. Eu não acho que vai ter uma única construção de Conjurante que não vai usar essa habilidade, mesmo porque ela dá base para outras várias coisas que acontecem na árvore aqui para baixo. Sopro Eônico. Isso daqui vai substituir a respiração profunda, que é aquele voo que normalmente o Conjurante faz. No caso do Conjurante de aprimoramento, o Sopro Eônico funciona um pouco diferente. Você vai voar até o local, causando dano nos inimigos que estão naquela área. Na verdade, causando dano não, perdão. Você vai causar feridas temporais nos inimigos por 12 segundos. Ou seja, geralmente isso daqui tem a duração toda do poder de ébano, que é ao mesmo tempo, é 11,8 segundos, tá? O que essas feridas fazem? Elas acumulam 21% do dano causado pelos seus aliados, então todo mundo que estiver atacando aquele inimigo vai acumular o dano nele, e depois você vai acertar criticamente a mesma quantidade de dano como dano arcano naquele inimigo. Ou seja, o seu dano, na verdade, ele é demorado. Você vai causar primeiro o Sopro Eônico, depois de, essencialmente, 12 segundos, todo o dano que todo mundo deu, você vai causar 20% daquele dano no inimigo.
Qual o momento de usar isso daqui? Na rotação eu vou falar um pouco melhor sobre isso. O momento certo de usar isso é quando todo mundo está soltando as maiores habilidades de cada uma das classes. Geralmente na fase de burst que você tem, que é normalmente no começo do combate, ou quando alguém usa heroísmo, qualquer outra coisa que aumente a aceleração. Normalmente é esse momento de você usar. Na parte de rotação eu vou falar normalmente quando você vai usar isso daqui, mas entendam que sopro eônico é uma das melhores maneiras de você causar dano no inimigo, principalmente porque você acaba auxiliando todo mundo que está no grupo a causar mais dano na hora que você usa isso. Sopro eônico vai aplicar o poder de ébano por 5 segundos, então isso daqui naturalmente faz com que as pessoas elas tenham mais chance de causar mais dano naquela janela de tempo que você tem para poder usar isso daqui. Outra coisa que ele faz, isso daqui talvez você use, mas normalmente você não vai usar, ele remove os efeitos de enraizamento. Então sempre que você estiver preso, você não vai ficar mais. Só lembrem-se, sopro eônico sofre daquele mesmo problema de respiração profunda. Apesar de você estar com uma animação mostrando que você está no céu, você essencialmente está no chão. Então tudo que fosse te atingir no chão, vai te atingir voando também, tá? Desafio ao destino. Ataques fatais são redirecionados para uma linha do tempo próxima, impedindo o dano e a morte nessa. O que isso daqui significa? Significa que isso daqui, se caso você for morrer, isso daqui vai ser uma coisa que vai te manter vivo uma vez a cada 6 minutos. Toda vez que você fosse tomar um ataque que fosse te matar, você vai ficar vivo para poder usar isso daqui. Eu gostaria que mais classes tivessem isso, mas, enfim, o Conjurante de Aprimoramento tem isso daqui. A temporalidade. Você vai poder escolher um aliado para ele ficar fora da sincronia com o fluxo normal do tempo. Ele reduz em 30% a ameaça que ele gera por 35,5 minutos. Eu não sei se isso daqui está traduzido corretamente, isso daqui é o servidor de testes, mas, novamente, né, números vão mudar. Para que você usaria isso daqui? Se você jogou de Conjurante de Devastação, você sabe que a quantidade de dano que você causa numa quantidade de tempo baixa é tão grande que geralmente você puxa um pouco de ameaça do seu tanque. Se você tiver no seu grupo um outro Conjurante que for de Devastação, talvez seja uma boa ideia pegar a temporalidade, porque isso daqui é muito útil para poder usar nesse tipo de classe que causa uma quantidade de dano grande em pouca quantidade de tempo. Honestamente falando, a temporalidade deveria ser uma habilidade que estaria na árvore de Conjurante de Devastação, porque é uma das classes que mais se beneficia por isso. Mas, está na classe de Conjurante de Aprimoramento, isso daqui é uma opção para você pegar caso seja necessário. Abalo Sísmico, o soterramento faz com que os inimigos que em ar sejam derrubados atordoando-os por 2 segundos. O que isso significa? Soterramento... Tá correto isso daqui? Acho que a tradução tá errada. Isso daqui eu imagino que é o seguinte, a soterramento que eles estão falando provavelmente é o revolta, tá? Os inimigos que forem pro ar, quando eles caírem, eles vão ser atordoados por 2 segundos. Se você precisar de mais controle de grupo, pode usar isso daqui. Vulcanismo, custo de essência de erupção reduzido em 1. Ou seja, a erupção geralmente custa 3, aqui tá marcando que custa 2 essências, porque o vulcanismo tá já ativo aqui. Não tem motivo para você não pegar isso, principalmente porque, como eu falei, erupção é o que faz o poder de ébano durar mais tempo, então sempre que você puder soltar mais erupções, melhor. Vulcanismo é ótimo para poder funcionar. 2 opções aqui. Destino periculoso. Sopro eônico reduz em 70% a velocidade de movimento dos inimigos e em 50% a velocidade de ataque. Isso daqui é para fazer o sopro eônico ser defensivo, não é tão recomendado assim. Em contrapartida, a cronoproteção é mais recomendado, que quando os aliados causam dano com feridas temporais, ou seja, depois que você usa o sopro eônico, eles ganham um escudo equivalente a 100% do dano causado. Dar um escudo para todo mundo, como uma classe de DPS, é muito bom mesmo. Tempo de estendido. Ao voar durante o sopro eônico, 50% do dano que você receberia é causado ao longo de 10 segundos. Lembra que eu comentei que o sopro eônico, quando você está voando, na verdade você está no chão e só a animação mostra você no ar? Se você pegar o tempo de estendido, você vai reduzir o dano que você toma. Não reduzir, mas você vai espaçar o dano que você toma, dando uma oportunidade maior do pessoal que cura conseguir te manter vivo depois que você fazer o seu voo. Sabendo que o sopro eônico é tão essencial para a rotação do Conjurante de Aprimoramento, talvez seja uma boa ideia pegar isso daqui, e é o que realmente eu faço. Diminuir o dano, ou pelo menos espaçar ele. Funciona basicamente como se fosse a passiva do monge, se vocês jogaram com isso daqui. Geomancia. Ataque Lazuli reduz a recarga restante do soterramento em 1 segundo por alvo atingido. Lembrando que soterramento, na verdade, é revolta. Na verdade, isso daqui vai depender muito se você está fazendo conteúdo com alvo único ou com múltiplos alvos. Geomancia é uma boa ideia de você pegar se você estiver fazendo Mythic Plus ou Dungeons, ou se a luta tiver muitos alvos permanentemente, porque aí você vai estar usando mais o ataque Lazuli do que o Chama Viva, então
É uma opção? Sim, mas a gente precisa ver como é que vão ser as lutas para poder saber se isso daqui vai ser útil ou não. Conceder presa de Weir. Essa tradução tá estranha, eu imagino que eles vão mudar isso daqui ainda. Ele vai conjurar um par dessas pedras, uma para você e uma para um aliado, e ela pode ser ativada para poder fazer um teletransporte para a localização da outra. O que isso significa? Isso daqui vai ser muito complicado se funcionar do jeito que foi apresentado até então. Você escolhe um outro aliado e você pode mudar a sua posição com a dele. É perigoso usar isso daqui. Até todo mundo tiver certeza de como isso daqui vai funcionar ou utilizações específicas para um cenário onde você vai usar essa Conceder Pedra, não recomendo que você pegue isso daqui no momento, pelo menos. Vamos ficar de olho para poder ver o que acontece nas próximas semanas, tá? Escamas virulentas. Protege um aliado com 15 escamas de dragão explosivas, aumenta a armadura dele em 30% da sua. Todo mundo que atacar aquele aliado vai tomar dano de volta, como se fosse espinhos em algum outro jogo, como por exemplo Diablo, coisa assim. Para que serve isso daqui? Normalmente isso nós utilizamos no nosso tanque, que é o alvo mais certo de você utilizar isso, mas classes que têm um benefício muito grande de armadura, como por exemplo os guerreiros, eu sei que eles foram até inclusive nerfados essa habilidade para poder usar em guerreiro na noite passada, também se beneficiam disso daqui. Normalmente você vai querer manter isso daqui ativo no seu tanque, a recarga de 30 segundos, geralmente você consegue manter isso daqui permanentemente ativo. A não ser que o tanque esteja recebendo uma quantidade de dano rápida demais, isso daqui vai estar sempre ativo. Lembrando, você só pode estar usando isso daqui em um tanque, então você não pode usar em mais de um. E se você não tiver escolhido um tanque para poder usar e você escolher um alvo, e você não tiver alvo nenhum, na verdade, se você estiver atacando uma outra pessoa, isso daqui vai usar no alvo do seu alvo. Ou seja, se você estiver fazendo conteúdo solo, você vai usar isso daqui automaticamente em você mesmo. No geral, inclusive, as habilidades do congelante de aprimoramento podem ser usadas em você mesmo, caso você esteja fazendo conteúdo solo. Ele funciona normalmente em conteúdo solo. Harmonizações dracônicas. Nós temos duas opções de harmonização quando a gente pega isso daqui, a negra e a bronze. Na harmonização negra, você e seus aliados têm 4% a mais de pontos máximos de vida, então é uma harmonização defensiva. E a harmonização bronze, você tem e seus aliados, 4 aliados mais próximos, perdão, vai ter um aumento de 10% na velocidade de movimento. Pode ser considerado uma harmonização defensiva também. Para que serve isso daqui? Dependendo da situação de combate que você se encontra, você vai mudar para uma ou outra harmonização. Isso aqui é essencialmente as suas instâncias que você tem de guerreiro, ou algumas formas de druida, alguma coisa desse tipo aqui. A harmonização negra, quando você tiver para receber algum dano muito grande, talvez seja uma boa usar isso daqui. E a harmonização bronze é obviamente utilizado quando você tem que fugir de alguma mecânica ou chegar em alguma posição específica do mapa, daquela arena que você está enfrentando, mais rapidamente. Mude de acordo com o necessário, mas só lembrando, isso daqui eu acho extremamente necessário para a árvore de aprimoramento. Paradoxo espacial. Ele faz um paradoxo para você e um curador aliado. Então você vai escolher um dos healers e ele vai permitir que feitiços em movimento, então o healer não vai precisar ficar parado para poder usar a habilidade, e aumenta em 100% o alcance da maioria dos feitiços. Eu vou ser sincero, isso daqui vai ser excepcional para conjurante de preservação. Como o conjurante de preservação tem um alcance menor do que os outros healers, o fato de você aumentar em 100% o alcance da maioria dos feitiços dele vai ser ótimo, tá? Se você não colocar em nenhum curador específico, ele vai afetar um curador próximo de você. Mas normalmente esse tipo de habilidade você vai querer escolher um alvo específico para poder utilizar. Novamente, tudo vai depender de como for feito o tuning dessas habilidades ou cada situação de combate nas próximas lutas que surgirem na expansão. Se for necessário pegar paradoxo, você pode, mas a gente não sabe ainda como ele vai funcionar exatamente. Duas opções aqui, domínio obstinado, a revolta não pode ser interrompida e tem 10% da chance de acertar criticamente. Talvez seja uma boa ideia, mas eu não vejo muita utilização para isso daqui, porque normalmente quando você usa revolta, a ideia é que você use no nível 1, né, de potencialização, a não ser que você esteja em Mythic Plus ou que você quer pegar uma área maior, tá? O que a gente acaba pegando é Locus Tectônico. A revolta vai causar 50% a mais de dano para o alvo primário e lança mais alto. O que significa causar 50% a mais de dano para o alvo primário, significa que, independente da potencialização, o seu dano vai ser maior, mas o principal é que lançar mais alto faz com que o alvo ele fique mais tempo fora de combate, tá? Não vai ser muito mais tempo, mas é tempo suficiente para poder justificar pegar isso daqui. Mais duas opções aqui, que tira regenerativa.
As escamas virulentas ganham 5 a mais de escamas e podem lançar erupção restaura uma escama. O que isso daqui significa? Lembra que eu falei para vocês que é possível manter escama virulenta provavelmente permanentemente no seu alvo? Se você pegar esse sangue incandescente, aliás, kit regenerativa, você vai conseguir manter com certeza isso daqui permanentemente no seu alvo. Quando você lançar a erupção e ela faz parte da sua rotação natural, você vai restaurar uma escama, então isso daqui vai manter sempre no seu tanque que você tiver escolhido no começo do combate. Mas nós acabamos pegando o sangue incandescente, que quando ele lança, as escamas virulentas concedem ao alvo um escudo que absorve uma quantidade de dano, e alvos com menor ponto de vida ganham um escudo maior. Isso daqui na verdade é um bônus para quando você usa escamas virulentas dentro de para um tanque ou para algum alvo que você escolha. Ele vai ter um escudo além disso daqui. Como eu falei para vocês, um DPS dando escudo para o restante da rede ou para um alvo específico, sempre muito bom e muito bem-vindo. Fonte de magia. O nível máximo de seus feitiços de potencialização aumenta em 1 e eles atingem o nível máximo 20% mais rápido. Isso aqui é bom de você pegar, principalmente porque acaba fazendo uma sinergia muito grande com a ideia de chamas saltantes, com o seu sopro de fogo tendo um nível maior para poder usar, mais chamas saltantes. Bem legal de pegar isso daqui. Favorecimento dos aspectos. As escamas de obsidiana ativa a harmonização negra e amplifica para aumentar em 16% o máximo de pontos de vida. E pairar ativa a harmonização bronze e amplifica em 40% a velocidade de movimento. O que isso significa? Sua habilidade defensiva principal, escamas de obsidiana. Quando você usar isso e estiver usando essa habilidade, você vai aumentar ainda mais seus pontos de vida, então sua defesa vai aumentar mais. Você já tem uma defesa maior do que, por exemplo, o conjunto de devastação. E quando você usar o pairar, você vai ter uma velocidade de movimento maior, você tem uma movimentação maior também, então, do que os conjurantes de devastação. Nexo de energia, aumenta o poder máximo de essência para 6. Extremamente necessário e autoexplicativo isso daqui. Florescer simbiótico. A flor de esmeralda aumenta em 3% a cura recebida pelos alvos por 11,8 segundos. É sempre essa quantidade de tempo. Isso vai depender se a luta precisa ou não de muita cura. Normalmente não vai ser necessário pegar isso daqui, mas fiquem de olho para poder ver o que acontece nas próximas lutas. Couro reativo. Toda vez que explodem, as escamas causam 10% a mais de dano por 14 segundos, acumulando 10 vezes. Isso vai depender da quantidade de vezes que seu alvo está sendo atacado. É importante lembrar que talvez isso seja uma boa ideia quando você está fazendo conteúdo solo, mas não é necessário usar isso daqui. Lembra que a função primária dos escamas virulentas, pelo menos a princípio, é que você aumente a sobrevivência do seu alvo, não necessariamente o dano que ele causa. Então isso daqui não é sempre que vai ser utilizado. Poder concentrado. Estouro de essência tem 20% de chance de não ser consumido. Ótima habilidade e que muitas vezes vai permitir que você utilize várias vezes a sua habilidade principal, que é a erupção, uma seguida da outra, e isso em turno acaba aumentando a duração do poder de ébano. É uma ótima habilidade, não faz sentido você não pegar isso daqui. Ímpeto ignífero, o estouro de essência reduz em 40% o tempo de lançamento de erupção. Normalmente isso daqui vai fazer você soltar erupções bem rápidos, porque toda vez que você tiver estouro de essência pode ser que você tenha mais do que um seguido, e a erupção vai ser soltado bem rápido para você poder soltar o próximo logo em seguida, e novamente aumentar o tempo do poder de ébano. Presciência. Isso aqui é uma habilidade que eu comentei com vocês no começo. Ela vai dar uma chance de acerto crítico maior para um alvo. E muitas vezes vai fazer com que o alvo copie o feitiço, a habilidade que ele soltou novamente, com 15% do poder. Isso dura 21 segundos. Qual que é a principal função de presciência? É óbvio que você vai querer manter em alvos que você quer que deem mais dano. E você pode manter em até 2 alvos por tempo da recarga disso daqui. Mas o principal é que presciência define 2 alvos específicos que o poder do ébano vai atingir. Então isso daqui é muito necessário. Novamente, é uma daquelas habilidades que eu não vejo uma única construção não utilizando isso daqui, porque o fato de você poder escolher especificamente o que você quer usar, em quem você quer usar o poder de ébano, não tem preço para função do conjurante de aprimoramento. Única justificativa para você não usar isso daqui: se você não tiver certeza de quais alvos estão sendo melhores beneficiados por isso, ou se você não tiver confiança que você está escolhendo o alvo certo, talvez não pegar isso daqui seja uma boa ideia. Mas ainda assim, mesmo se você não tiver confiança em qual que vai ser o alvo certo, eu muitas vezes acredito que vai ser melhor a pessoa simplesmente escolher um alvo qualquer para poder usar isso do que simplesmente não pegar a presciência. É uma ótima habilidade, extremamente recomendado que você pegue isso daqui. Você tem 2 opções aqui, que é o prolongamento de vida.
Os efeitos que prolongam o poder de ébano também estendem o florescer simbiótico. Isso daqui é para poder aumentar a cura que você causa, não é estritamente necessário. Sonho da Primavera. Flor de Esmeralda não tem mais recarga e concede 35% a mais de cura e aumenta a duração dos seus efeitos ativos de poder de ébano em 1 segundo, mas custa 3 de essência. Não recomendo isso daqui também. É por conta disso que nós não pegamos nenhuma dessas duas habilidades, tá? Se vocês quiserem tentar usar isso daqui em alguma situação específica, vocês podem, mas 3 de essência para poder usar a Flor de Esmeralda é essência demais que poderia estar sendo gastado na sua habilidade principal, que é a Erupção. Então eu não vejo motivo para poder pegar isso. Deslocamento de impulso. Cada vez que você consome estouro de essência, vai conceder 5% de intelecto para você e acumula até 2 vezes. Autoexplicativo, muito boa habilidade. Bênção no Inferno. Sopro de Fogo concede a Bênção no Inferno por 9 segundos a você e seus aliados afetados pelo poder de ébano. Conferindo os ataques e feitiços que você causam, uma chance elevada de causar um adicional de 9.000, ou enfim, um dano específico de dano de fogo. Isso daqui é bom para poder aumentar o dano dos seus aliados. Você não vai sentir tanto em você isso daqui, mas ainda assim, não tem motivo para você não pegar essa habilidade se a sua função justamente é ser um suporte para o restante do seu grupo. Salto Temporal. Essa habilidade é incrível. Ela avança no tempo, fazendo suas recargas se recuperarem 1000% mais rápido por 2 segundos. Eu vou traduzir a descrição dessa habilidade. 1000% em 2 segundos significa que você recupera 20 segundos da sua recarga de qualquer habilidade quando você usa isso daqui. Tem uma recarga de 3 minutos essa habilidade, então quando você usar isso, por exemplo, vamos supor que você acabou de usar o poder do ébano e você resolve usar o seu salto temporal em seguida. O poder do ébano tem uma recarga de 30 segundos. Se você usar em seguida o salto temporal, significa que a recarga do poder do ébano vai ser diminuída em 20 segundos. Ou seja, só vai precisar esperar 10 segundos para poder usar novamente o poder do ébano. Isso daqui normalmente nós utilizamos depois de usar a maioria das nossas habilidades na abertura de combate, ou em tempo que a gente sabe que vai ter como usar várias vezes o poder do ébano, áreas de burst mesmo da luta. Então sempre que você precisa causar um dano maior, ou que seu grupo precisa causar um dano maior, você utiliza isso daqui. Salto temporal é extremamente legal de usar em combate, você consegue ver as suas habilidades, sempre o relógio, na verdade, que fica nas habilidades, diminuindo rapidamente, é super legal de usar isso daqui, altamente recomendado. Só lembrando, é canalizado essa habilidade, então você precisa ficar parado para poder utilizar durante esses 2 segundos. Então, quando for utilizar isso daqui, veja um momento onde você pode ficar parado para poder ter esses 2 segundos de carga completo. Não é muito tempo, mas ainda assim, se você perder isso daqui, você vai estar perdendo parte do seu DPS. Acrescência, Erupção reduz a recarga restante de Revolta em 1 segundo. Autoexplicativo, a Revolta é uma coisa que a gente usa muito e o fato de Erupção poder auxiliar isso é ótimo. Anacronismo, Presciência tem 35% de chance de conceder estouros de essência. Isso aqui é bom por mais de um motivo. Um dos motivos que você vai utilizar a Presciência é antes de entrar em combate, então naquele pré-pull que você tem de todo mundo usar as habilidades antes de entrar em combate com o boss. Ou seja, geralmente você vai usar a Presciência 2 vezes e você tem 35% de chance de usar, de conceder estouros de essência cada vez que você usa. Não é sempre que isso vai acontecer, mas quando acontece você vai ficar grato de ter pegado Anacronismo, é muito útil essa habilidade aqui. Grânulos de possibilidade, nós não pegamos essa habilidade, mas toda vez que você usar as habilidades de essência, ou seja, a habilidade de essência é erupção pra gente, tá? Vai ter uma chance de formar um grânulo de tempo e qualquer um que entrar nesse contato com esse grânulo ganha uma redução de 10 segundos da recarga de habilidade principal. Isso daqui ainda está sofrendo tuning. Até ontem ele sofreu um nerf no servidor de testes. Nós não sabemos ainda todas as habilidades principais que vão ser ativas por isso. Dependendo da habilidade que for ativa quando você pegar esses grânulos que vão aparecer no mapa, né, no combate, enfim, na arena, talvez seja uma boa pegar isso daqui. No momento, eu prefiro que você não pegue isso, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a diminuição de força que isso vai acontecer. Ainda está sofrendo algumas alterações no servidor de testes. Eu garanto para vocês que vai sofrer alterações nas próximas semanas de lançamento dessa classe, então fiquem de olho para poder ver se vale a pena ou não pegar isso daqui. Planejamento do futuro. Sopro Iônico concede Fúria dos Aspectos por 15 segundos, depois que você pousa, sem causar exaustão. O que isso daqui significa? Sempre que você usar o Sopro Iônico, que vai ser na sua abertura de combate, você vai ter uma quantidade de Fúria dos Aspectos, que é aquela aceleração que heroísmo, sede de sangue causa, mas vai ser só pra você. Isso daqui auxilia pra você ter soltar habilidades mais rapidamente, mas principalmente porque durante o combate da luta, principalmente lutas mais longas, como por exemplo Hazageth, Sarkareth nós temos como usar várias vezes o Sopro Iônico. Então às vezes 4 vezes durante a luta, 5 vezes dependendo do que acontecer.
O fato de você ter Fúria dos Aspectos nesse tempo aqui é super útil. Não tem motivo para você não pegar isso daqui, porque passivamente é um aumento de dano e de possibilidade de você usar várias habilidades mais rapidamente durante o combate. Duas habilidades aqui para escolher. Amanhã, hoje, Salto Temporal canaliza por mais 1 segundo. Lembrando que Salto Temporal ele diminui em 1000% por 2 segundos. Se você canalizar por mais 1 segundo, vai diminuir em 1500%. Pelo menos é essa o que deveria acontecer. Dependendo da situação, talvez seja uma boa ideia pegar isso daqui. No momento não é recomendado. Fios entrelaçados. Substitui o salto temporal e as recargas do seu feitiço são reduzidas em 10%. Se você não quiser ficar usando o salto temporal e quiser passivamente ter uma redução de recarga de feitiço, fios entrelaçados é uma boa ideia. Eu prefiro ter um controle melhor com o salto temporal e como eu falei pra vocês, eu adoro essa habilidade. É incrível essa habilidade aqui. Lorde Supremo, Sopro Iônico lança uma erupção nos primeiros 3 inimigos atingidos. Isso daqui vai aumentar o dano que você causa usando o Sopro Iônico. Vai depender da quantidade de Sopro Iônico que você consegue usar na luta. No momento não é recomendado isso daqui. E por último, Espelho do Destino. Presciência concede a um aliado a chance de usar feitiços e habilidades para ecoar o dano ou cura em 15% do valor novamente. Quando eu li aqui pra vocês falando que Presciência ela tinha essa habilidade, na verdade é por conta do Espelho do Destino, perdão, que vai fazer com que isso aconteça. Como a gente pega Presciência é uma habilidade que a gente sempre quer manter ativa no seu alvo, útil pra caramba isso daqui, tá? Não tem motivo pra você não pegar isso se você estiver pegando Presciência. Essa daqui é a árvore toda do Conjurante de Aprimoramento. Eu sei que parece muita coisa, e realmente é uma quantidade grande de talentos que você tem à escolha, mas o que fica evidente é que você tem uma quantidade de talento grande e que todos eles têm alguma justificativa para você utilizar, ou pelo menos a maioria deles. O Conjurante de Aprimoramento, eu não sei se foi porque ele foi uma classe que foi criada durante um patch, ou na verdade vai ser lançado durante um patch, se ele foi criado durante a expansão, ele me parece ser muito mais preciso nas habilidades que você tem como escolher. Você tem várias opções para situações específicas, você consegue mudar o que você vai fazer de acordo com a necessidade em combate. Então eu peço que vocês deem uma olhada nisso e escolham, de acordo com a sua necessidade, o que vocês preferem utilizar em combate isso daqui. Novamente, a árvore que eu estou mostrando para vocês é uma árvore padrão, porque alterações são mínimas entre árvores de Raid, árvores de Mythic Plus. Tudo isso daqui pode ser alterado de acordo com a sua necessidade. Eu espero que vocês parem para poder ler especificamente e testar cada uma dessas habilidades aqui, porque é necessário que você aprenda, talvez mais do que as outras classes, ou que as outras especializações, que você aprenda qual que é a utilização de cada uma das habilidades do seu Conjurante de Aprimoramento, porque a sua proeficiência na classe faz com que todo mundo cause mais dano. Então, o quão melhor você for com o Conjurante de Aprimoramento, melhor todo mundo no seu grupo vai ser em combate, menor vai ser a duração daquela luta e maior a chance de você conseguir completar de uma maneira eficiente o que você está fazendo dentro disso daqui. Vamos agora então para a rotação, que ela é simples, mas que tem alguns pontos que você precisa prestar atenção para poder saber como usar melhor cada uma das habilidades do Conjurante de Aprimoramento. Rotação e prioridades. A rotação e prioridade do Conjurante de Aprimoramento, ela tem duas fases, a de abertura de combate e depois a prioridade quando você termina a sua abertura. A parte de abertura do combate, ela tem um ponto que é importante de lembrar. Existe uma parte de preparação de combate antes da luta. Geralmente algumas classes conseguem soltar algum tipo de habilidade antes da luta começar. No caso do Conjurante de Aprimoramento, a preparação começa a cerca de 15 segundos antes da luta, o que é bastante tempo. Na verdade, isso acontece porque o Presciência define qual vai ser o alvo do Poder de Ébano. O Poder de Ébano naturalmente vai escolher alvo aleatório, mas se você colocar Presciência em 1 ou 2 alvos, ele vai dar prioridade para aqueles alvos que estão com Presciência. Então é isso que a gente vai fazer. A primeira coisa que você faz é usar Presciência no primeiro alvo que você tem como DPS. A segunda coisa é usar o Escamas Virulentas no tanque, e em seguida você vai usar o Presciência no seu segundo DPS escolhido. Isso daí vai levar cerca de 15 segundos, e aí a gente pode começar o combate. No início do combate você vai usar o Poder de Ébano, em seguida Jogo Virado e Sopro de Fogo com Revolta, as duas habilidades de potencialização. Você vai seguir com o Sopro Eônico, e por último usar o Salto Temporal para poder recuperar parte dos cooldowns que você gastou nessa abertura de combate. A partir disso, você vai seguir uma prioridade em combate, que é isso depois da sua abertura.
A primeira coisa é manter presciência ativa sempre nos alvos que você escolheu, isso nos 2 DPS. Em seguida você vai querer manter também, 100% do tempo, escamas virulentas no tanque. Você vai querer usar o poder de ébano sempre que disponível e em seguida usar as habilidades de potencialização durante esse poder de ébano, isso para poder aumentar o tempo que ele tem de duração. Sempre que possível também você vai querer usar o sopro iônico e o salto temporal. O salto temporal geralmente você consegue usar a cada 2 sopros eônicos, ou seja, você vai usar um sopro, salto temporal, o próximo sopro que você usar vai ser sem o salto temporal e o sopro seguinte vai ser com o salto temporal. Depois que você seguir essa prioridade, você só tem que fazer uma única coisa. Você vai intercalar a erupção e chama-viva se for no alvo único, ou vai intercalar erupção e ataque lazuli em múltiplos alvos. Isso daqui é o que você faz quando você está naquela fase onde parte dos seus cooldowns já foram utilizados e você está esperando eles voltarem. É importante de lembrar também, nunca você deve ficar no máximo de essência ou perder os procs gestor de essência. Você tem que usar erupção para isso daí, então fica de olho. Quando eu falo sobre intercalar erupção e chama-viva, muitas vezes você vai precisar usar 2 erupções seguidas, mas isso daqui é se adaptar de acordo com a necessidade da luta. A ordem de atributos. Os atributos na ordem de importância para o conjurante de aprimoramento são: intelecto em primeiro, isso daí é junto com o nível de equipamento. Em segundo, maestria. Em terceiro, o acerto crítico. Quarto, aceleração. E por último, e menos importante, versatilidade. Se você quiser ter uma noção mais real de qual atributo é o melhor para você, eu recomendo que vocês façam a simulação do seu personagem, mas seguindo isso daqui e principalmente o nível de equipamento, provavelmente vai ser o suficiente para você saber que está usando a coisa certa. Dicas e considerações finais. A primeira dica que eu dou é para você identificar a necessidade de cada harmonização. Eu comentei brevemente isso daí, mas a harmonização você tem a opção de usar ela para ser uma coisa mais defensiva, no sentido de recuperar um pouco da sua vida, na verdade aumenta em 4% a sua vida, ou você tem a opção de uma harmonização para poder tentar aumentar a velocidade de movimento sua e do seu grupo. Você tem que lembrar 2 coisas. A primeira, que muitas vezes movimentação é uma forma de defesa, então haja de acordo com isso daí. E a segunda, o que é importante também, é que a harmonização ela funciona em você e em 4 alvos próximos a você. Se você estiver dentro de uma dungeon, tudo bem, todo mundo vai ser afetado por isso daqui. Mas se você estiver numa raid, não vai ser todo mundo que vai ser afetado por essa harmonização. A segunda dica que eu dou é que muitos talentos são para situações e composições específicas. Você vai precisar se adaptar e ter o hábito de ficar modificando os talentos quando você entrar em um grupo novo. Muitos grupos às vezes precisam de uma regeneração de mana maior, muitos grupos têm uma facilidade maior em regenerar mana e não precisariam disso daí, então tudo depende do grupo que você tiver. Terceira dica, cuidado com o posicionamento tanto para o salto temporal quanto para o sopro eônico. O posicionamento é um pouco diferente, a justificativa para você ter cuidado. No geral você tem que ter cuidado com o posicionamento em toda a luta, mas para essas 2 habilidades é importante também. O sopro eônico, o posicionamento é necessário porque dependendo da posição que você voa, você vai acabar tomando muito dano durante o processo dessa animação e vai acabar morrendo ou quase morrendo quando você acaba pousando no chão. Para o salto temporal, o posicionamento é importante porque é uma habilidade canalizada, então é ideal que você consiga canalizar ela pelo tempo total, que são os 2 segundos, e se você não conseguir fazer isso daqui, você está perdendo a eficiência dessa habilidade. Em quarto, presciência é extremamente útil, mas não é necessário caso você não goste. Presciência ela é boa porque ela aumenta a quantidade de dano crítico que o alvo causa, e também tem aquela possibilidade de aumentar as habilidades que ele solta, soltar mais de uma vez ela. Só que presciência acaba sendo utilizado muito para poder tentar justificar o alvo que você quer que o poder de ébano seja usado. Se você não tiver presciência, ele vai escolher aleatoriamente 4 alvos, ao invés de escolher aleatoriamente 2 se você tiver colocado presciência em 2 alvos específicos. Como eu falei, extremamente útil, recomendo que vocês tentem se acostumar com essa habilidade, mas se caso realmente vocês não gostarem, não tem problema, tem outras opções para poder jogar como conjurante de aprimoramento. E a última dica que eu dou é que o conjurante de aprimoramento funciona bem em grupos aleatórios, mas ele funciona ainda melhor em grupos coordenados. Grupos que conseguirem definir qual que é a hora de usar cooldown ofensivo, qual a hora de usar alguma habilidade do conjurante de aprimoramento, quando aproveitar aquelas feridas temporais, tudo isso daqui vai fazer seu grupo sofrer muito mais com um conjurante de aprimoramento.
Você vai ter a possibilidade de causar muito mais dano em grupos coordenados do que em grupos não coordenados. Isso não significa que você vai precisar usar só num grupo ou numa guilda conjurante de aprimoramento. Você pode usar em grupos aleatórios, não tem problema. Mas é evidente que ele vai ser muito melhor quando o grupo se conhece e sabe o que cada um vai fazer. E esse foi o guia do conjurante de aprimoramento do patch 10.1.5. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa de como funciona essa nova especialização que a Blizzard introduziu nesse patch, e que você consiga jogar de uma maneira eficiente nas dungeons, raids e quem sabe até no PVP. Não dá para saber ainda como essa classe vai funcionar, tudo vai depender das próximas manutenções e atualizações, principalmente numéricas, que a Blizzard vai fazer nos próximos dias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta esse vídeo, comente, e até o próximo guia ou o próximo vídeo que eu fizer. Oi, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, eu agradeço se você assistiu até agora. 2 avisos agora no final. O primeiro deles, eu fiz um threads, está na descrição e provavelmente na tela agora. Qual que é o arroba? É @Dravisauro, se vocês quiserem me seguir lá pode seguir. Por enquanto eu não postei absolutamente nada e a minha primeira ideia do que postar lá foi avisar para as pessoas que eu havia feito um threads. Então eu não estou começando muito bem isso daqui. A segunda coisa é o meu trabalho realmente, eu não faço os vídeos do YouTube como trabalho, isso daqui é um hobby que eu acabo fazendo. O que eu trabalho mesmo é com patch, bordado para roupa. Não trabalho sozinho, obviamente, mas o site é Cabra da Patches e eu vou começar a deixar na descrição dos vídeos e também eu acredito que na página do YouTube tenha como deixar isso daqui. Geralmente quem joga ou quem tá nesse meio de cultura mais geek, de anime, enfim, acaba gostando das coisas de lá porque tem coisa pra todo mundo, dependendo do que você tá procurando. Se vocês quiserem dar uma olhada, pode dar uma olhada. Eventualmente eu vou fazer algum vídeo falando um pouco mais a fundo disso daqui, mas, novamente, aqui, o site, na descrição e provavelmente no canal do YouTube. É só isso daí, até a próxima.